Deve ter torcedor do Fluminense gritando gol até agora, gente. 8-0 para cima do Águia de Marabá. Não é todo dia que se vence uma partida de 8-0, principalmente numa competição oficial, Copa do Brasil. A gente já teve alguns placares elásticos na história da Copa do Brasil. Essa, inclusive, é a 6ª maior goleada da história da Copa do Brasil, mas é a maior goleada da história do Fluminense na competição. 8-0 não é todo dia. A gente tem que considerar, claro, a fragilidade do adversário, mas não é todo dia que a gente vê uma goleada tão grande. Então temos sim que valorizar esse placar elástico, essa boa atuação diante do Águia de Marabá, que dá confiança para o Fluminense para a sequência da temporada, mais especificamente para o jogo de domingo, semifinal do Campeonato Carioca, contra o Volta Redonda. Está começando mais um vídeo aqui no canal Ligados no Flu. Muito obrigado pela sua presença, pela sua audiência, obrigado pela sua amizade. Não esqueça de deixar o seu like, de comentar aqui neste vídeo e, claro, se inscrever aqui no canal Ligados no Flu se você ainda não estiver inscrito. Se você já foi inscrito, o meu muito obrigado. Somos mais de 61 mil pessoas acompanhando o canal Ligados no Flu. Bom, vamos lá, gente. Fluminense 8, Águia de Marabá 0. Fluminense classificadíssimo para a segunda fase da Copa do Brasil. Eu dizia na abertura deste vídeo que essa é uma das maiores goleadas da história da competição. Mas não é sempre, né, que acontece esse tipo de placar. Fiz algumas estatísticas aqui, fui buscar, na verdade, algumas estatísticas aqui para trazer para vocês a nível de comparação. A última vez que o Fluminense venceu por 8-0 foi no distante ano de 2002. Olha quanto tempo, gente. 2002. 23 anos atrás. Tem torcedores que acompanham o nosso canal que não viram o Fluminense ganhar de 8. Né? Foi uma vitória no torneio Rio-São Paulo, que nem existe mais, contra o América, no estádio de Edson Passo. O Fluminense passou o trator por cima do América e venceu por 8-0. Recentemente, tivemos algumas goleadas, né? Como aquela vitória por 7-0 sobre o Volta Redonda, 10-1 em cima do Oriente Petroleiro, 2 goleadas com Fernando Diniz no comando. Aliás, a vitória sobre o Oriente Petroleiro, eu já vou falar sobre isso, ela foi uma vitória que acabou impulsionando aquele time. Era início do trabalho do Fernando Diniz e aquele resultado deu liga para o time, deu moral para a sequência da temporada e aí, né, as coisas foram acontecendo de forma muito natural. Eu fui buscar aqui alguns números, gente, para vocês terem uma ideia do tamanho dessa goleada do Fluminense. Nos últimos 20 anos, atenção, hein? Nas 2 últimas décadas, o Fluminense venceu por 5-0, ontem foi 8. Mas fui buscar, assim, vitórias de 5-0 em diante. Por 5-0, o Fluminense, nos últimos 20 anos, venceu apenas 4 vezes. Nesse mesmo período, por 6-0, o Fluminense ganhou 3 vezes. Por 6-1, ganhou 1 vez. Por 7-0, ganhou 1 vez. Por 8-0, 1 vez, que foi essa de ontem. E teve uma vitória também por 10-1, aquela sobre o Oriente Petroleiro. Então, reparem, nos últimos 20 anos, goleadas do Fluminense com uma diferença de 5 ou mais gols foram apenas, gente, 11 vezes que aconteceram. Apenas 11 vezes nos últimos 20 anos. Então, não é comum. Por mais que você enfrente um adversário inferior tecnicamente, por mais que você enfrente um adversário que, né, não tem as mesmas condições financeiras que você, que não tem a mesma estrutura. E isso acontece ao longo da temporada, né? Várias vezes, nos campeonatos estaduais, na própria Copa do Brasil, às vezes numa Copa Sul-Americana, né? Onde às vezes há uma diferença gritante entre as equipes. Você não vê isso todo dia. E eu não estou me referindo apenas ao Fluminense. Você vê grandes equipes do futebol brasileiro, do futebol internacional, enfrentarem outros times inferiores tecnicamente, muito inferiores, e esse placar não é comum. Então temos sim que valorizar a vitória por 8-0, que não é um placar comum, não é um placar que acontece com frequência.
como o pessoal gosta de dizer, né? Não é jogo de basquete, né? É jogo de futebol. E 8-0 não é placar de futebol, é um placar atípico para o futebol. Mas o Fluminense ontem passou o trator, passou por cima, né? Ninguém conseguiu anotar a placa e o Fluminense aplicou essa goleada que pode de certa forma, mudar os rumos do Fluminense na temporada. Esse time de ontem que entrou em campo é quase o mesmo time que jogou contra o Bangu. Teve ali a diferença de 2 modificações que o Mano Menezes fez, mas eu acho que a principal mudança no jogo de ontem, gente, foi na atitude dos jogadores. Atitude que faltou contra o Bangu, que também não é um time bom, que daria perfeitamente para o Fluminense vencer por 4, 5, 6 gols. Só que o Fluminense domingo entrou em campo com sono, com preguiça, sonolento, devagar, lento, sem mostrar ali apetite para o jogo. E ontem não. Ontem os jogadores demonstraram atitude, demonstraram compromisso com a camisa do Fluminense, demonstraram que queriam a classificação e queriam jogar bem. E foi isso que aconteceu. Uma vitória maiúscula do Fluminense sobre o Águia de Marabá. Agora o Fluminense parte para a segunda fase da Copa do Brasil contra o Caxias do Rio Grande do Sul, que ontem venceu o Dourados de Mato Grosso do Sul por 2-0. O jogo será em Caxias, ainda sem data marcada. A CBF deve anunciar isso hoje ou amanhã, mas existe uma grande chance, pela inclusive entrevista que o Mano deu no final de semana, existe uma grande chance desse jogo do Fluminense com Caxias já ser na próxima quarta-feira, tá? Entre os 2 jogos da semifinal contra o Volta Redonda. Mas vai ser jogo único e tem essa história de que tem que ganhar no tempo normal, porque se empatar, vai para os pênaltis. Sobre o jogo de ontem, gente, Mano Menezes acertou nas entradas do Otávio e também do Lima. Muita gente criticou, principalmente nas redes sociais, muita gente questionando a decisão do Mano de escalar o Lima, e eu alertei aqui, né? Teve gente que achou que o Arias ia continuar no meio e o Lima jogar no lugar do Riquelme. Não, eu falei aqui no canal, falei, gente, o Lima vai jogar centralizado e o Arias vai jogar na sua posição de origem, aberto pela direita, e foi exatamente isso que aconteceu. Otávio, gente, entrou muito bem no jogo, encaixou muito bem ali no meio-campo do Fluminense, rendeu muito mais do que o Hércules vinha rendendo, distribuiu bem o jogo, protegeu bem a zaga, liderou ali o meio de campo. Enfim, se repetir esse nível de atuação, vai ganhar a posição. E aí vai ficar a disputa entre o Martinelli e o Hércules, para ver quem vai ser o segundo volante. Otávio ontem ganhou muitos pontos com o Mano Menezes e também com a torcida do Fluminense. Quem também entrou bem foi o Lima, que deu 2 assistências, tá? Lima fez 2 assistências, jogando centralizado, foi muito bem no jogo e a gente, como eu disse, temos que dar os parabéns pro Mano Menezes. Quando acerta, a gente tem que elogiar. Quando erra, a gente vai criticar. Tem torcedor que acha que a gente não pode, né? Ah, se você tá criticando hoje, aí quando ganha você vai elogiar? Claro, se deu certo, você tem que elogiar. Você vai continuar criticando? Não faz o menor sentido, né? E quando erra, quando vai mal, óbvio que a gente tem que fazer as pontuações, tem que fazer as observações daquilo que precisa ser corrigido. Afinal de contas, né, a gente está aqui para analisar, a gente não está aqui, né, para agradar ninguém. Então, a nossa opinião é de que desta vez o Mano Menezes merece os créditos por ter escalado bem o time e por ter mexido bem no time. Quando entra o Paulo Baia, tem certeza que 98% da torcida do Fluminense não gostou, né? E eu, inclusive, ponderei, poxa, por que não colocou, já que tirou o Lima, por que não colocou o Serna? Por que não deu oportunidade para o Lavega, que acabou nem entrando no jogo? Ele preferiu colocar o Paulo Baia para testar o menino. O jogo já estava vencido, já estava 4-0, já era resultado garantido. Então, tentou ali dar alguns minutos para ver se o Paulo Baia ia render. E o Paulo Baia acabou indo bem. Marcou um gol, bonito gol, e, né, deixou uma boa impressão na partida. Então, ponto também para o Mano Menezes. E também quando o jogo ele estava dando uma esfriada, o Fluminense ele cadenciando, só administrando o resultado, o Mano colocou o Everaldo, colocou o Serna, e aí o Fluminense acelerou o jogo de novo. Para desespero do Águia, o Fluminense acelerou o jogo de novo
e aí conseguiu ampliar esse resultado e vencer por 8-0. Foi 8, gente, mas poderia ter sido 10, 11, 12. O goleiro do Águia fez pelo menos 2 boas defesas, teve 2 bolas na trave, enfim, foi um massacre do Fluminense para cima do Águia de Marabá. Tipo de resultado que dá moral para a equipe para essa semifinal do Campeonato Carioca. E aí eu vou voltar na história do Oriente Petroleiro, quando o Fluminense faz 10-1 na Copa Sul-Americana. Era início do trabalho do Fernando Diniz. O Fluminense ainda não tinha engrenado no comando do Fernando Diniz, ainda não tinha se encaixado. E aquela vitória, ela deu uma renovada, né, no elenco, deu uma renovada na moral do time, enfim. O Fluminense passou a jogar bem a partir daquele jogo, porque deu confiança para o elenco. Aquele resultado, aquele 10-1, fez o Fluminense entender que tinha condições de jogar bem. E aí o time passou a dar liga. Tomara que esse 8-0 tenha a mesma função, que mostre para os jogadores que esse time do Fluminense, que esse elenco do Fluminense tem condições sim de vencer jogando bem. E não precisar daquela história de fazer 1-0 e ficar se segurando ali atrás. Então tomara que seja um divisor de águas para o Fluminense na temporada, essa vitória de ontem por 8-0. Gente, gostei muito da estreia, além da estreia do Otávio, gostei muito da atuação do Everaldo, que jogou apenas 30 minutos e deu 3 assistências e fez um gol. Para mim isso é recorde. Você entra, né, faltando ali pouco tempo para acabar o jogo, faltando meia hora para acabar o jogo. Em meia hora você dá 3 assistências e faz um gol. Gostei demais, tá? Dessa participação do Everaldo ontem. Canóbio também tá muito bem, tá adaptado, tá jogando melhor no Fluminense do que jogava no Atlético Paranaense, fez mais um gol ontem, já tem 3 gols o Canóbio com a camisa do Fluminense. Germancano, ontem, diferentemente do que aconteceu no domingo, ontem o Cano fez um bom jogo, marcou 2 gols, o segundo gol um gol muito difícil, sem ângulo, chega a 7 na temporada, o mesmo número do ano passado, e chega a 98 gols com a camisa do Fluminense, faltando então 2 gols para que o Cano atinja a marca histórica de 100 com a camisa tricolor. Arias, como sempre, desfilando em campo, teve gol, teve assistência, participação direta nessa vitória. Lima, já falei, deu 2 assistências e quero destacar também aqui, gente, as atuações do Gabriel Fuentes, que começa a se destacar, começa a chamar a atenção. Já tem 3 assistências na temporada. E aí eu quero chamar a atenção para o seguinte: Diogo Barbosa, 72 jogos com a camisa do Fluminense. Sabe quantas assistências o Diogo Barbosa deu em 72 jogos com a camisa do Fluminense? 3. O Fuentes, em poucos jogos nesse início de temporada, já igualou a quantidade de assistências que o Diogo Barbosa deu em toda a sua passagem com a camisa do Fluminense. Impressionante, impressionante a diferença, né, que a gente tem visto. O Fuentes realmente muito participativo e ajudando bastante ofensivamente. Fluminense, então, com essa classificação, recebe R$1,5 milhão por ter jogado a primeira fase da Copa do Brasil, mais R$1,8 milhão por se classificar para a segunda fase. R$3,3 milhões é o que o Fluminense já garantiu nesta Copa do Brasil. Jogo contra o Caxias agora depende da CBF marcar a data dessa partida. O jogo vai ser em Caxias, jogo único. Vamos falar agora sobre semifinal do Campeonato Carioca, gente, porque domingo já tem Fluminense e Volta Redonda, jogo às 6 da tarde no Maracanã, com ingressos já à venda, check-in já está aberto para a galera que tem prioridade, para os sócios com prioridade. Amanhã abre a venda para os torcedores, para o público em geral, nas bilheterias, a venda dos ingressos físicos. Hoje começa o check-in para os não sócios, tá? Expectativa pelo retorno de Thiago Silva, que ficou no Rio, treinando, se preparando, tomara que possa atuar no domingo diante do Volta Redonda. Quem virou preocupação de última hora foi Lima. O Mano Menezes, ao responder uma pergunta sobre Paulo Henrique Ganso, que hoje vai fazer exames, o Mano acabou revelando
que o Lima, ele acabou sentindo um desconforto no intervalo e passa a ser dúvida para esse jogo de domingo contra o Volta Redonda. A gente vai ouvir o que o técnico do Fluminense falou sobre esse assunto a partir de agora. Não, sobre o Ganso vocês têm as mesmas informações que eu. O Ganso vai fazer um exame, e a partir desse exame que teremos o que vai ser feito na sequência. Não temos nenhuma outra informação privilegiada, nada escondido, zero. Vamos ter que esperar o exame que vai ser feito na semana. A questão de Lima é a função mesmo, é o 10, né? É o jogador que mais se aproxima de um meia. Eu acho que Lima é o jogador que mais se aproxima daquele lugar. E a gente só não vinha utilizando antes porque ele tinha tido uma lesão, tinha tido desconforto, a gente levou, segurou para colocá-lo. E infelizmente voltou a sentir, e por isso que teve que sair no intervalo. Bom, com essa declaração do Mano Menezes, eu fiquei pensando em relação à possível contratação de um camisa 10. A gente nos últimos dias tem noticiado, o GE tem noticiado que o Fluminense estava monitorando o mercado em busca de um camisa 10. A partir do momento que o Mano diz que o Lima é esse jogador aí que faz essa função de 10, me pergunto, o Fluminense ainda vai tentar contratar um camisa 10? Hoje acontece o exame do Paulo Henrique Ganso, a gente deseja tudo de bom, toda a sorte do mundo, que dê tudo certo, que o exame do Ganso seja perfeito, que ele esteja já curado da miocardite e possa voltar a treinar e o quanto antes possa voltar a jogar. Janela de transferências fecha amanhã. Será? A pergunta que fica é essa. Será que o Fluminense ainda vai tentar contratar um camisa 10 para ser alternativa ao Ganso? Depois dessa declaração do Mano, fiquei bem na dúvida se realmente o Fluminense vai buscar nesta janela um camisa 10. Vamos ver, vamos acompanhar. Bom, pessoal, é isso. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela audiência. Grande abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.